pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um clássico da estratégia, Arte da Guerra do Sun Tzu. Nossa, Arte da Guerra, hein? Pois é. E apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos, esse livro ainda é referência no mundo todo, É sabe? mesmo? É impressionante como os ensinamentos do Sun Tzu continuam relevantes, né? Impressionante. É como se ele tivesse descoberto os segredos da estratégia humana, independente da época ou do lugar. E o mais legal é que o Sun Tzu sempre priorizou a vitória rápida, sem desgaste, sabe? Ah, entendi. Ele buscava a conquista pela inteligência e não pela força bruta. Verdade. Aliás, pra ele, a guerra em si já era uma derrota, sabia? É mesmo. O ideal era vencer antes mesmo do conflito começar. Tipo, desarmar o oponente só com estratégia. Estratégia é tudo, né? E é isso que a gente vai explorar nesse deep dive. Vamos mergulhar em Arte da Guerra, capítulo por capítulo, e ver como aplicar essa sabedoria milenar nos dias de hoje. Começando pelo capítulo Ori, Avaliação. O título já diz tudo, né? É, já dá pra ter uma ideia, né? Análise profunda antes de qualquer ação. Exatamente. Sun Tzu define os 5 pilares para você fazer uma avaliação completa: doutrina, tempo, terreno, liderança e disciplina. 5 pilares, né? Tipo, a base para tomar decisões É estratégicas. isso aí, seja na guerra, nos negócios ou até na vida pessoal. Gostei, 5 pilares, como se fossem os alicerces de um prédio. Mas fica melhor para a gente um por um. Começando pela doutrina, o que o Sun Tzu queria dizer com isso? Doutrina, para ele, não tem nada a ver com religião, tá? Ele estava falando da união em torno de um objetivo, da coesão do grupo. Imagina um exército indo para a batalha sem um propósito claro. Cada soldado lutando por uma causa diferente. Essa é uma bagunça, né? Total. Ia ser cada um por si. É tipo um time de futebol, onde cada jogador quer fazer o gol sozinho. Sem passar a bola. Sem chance. Difícil ganhar assim, né? Impossível. Então a doutrina, nesse caso, seria o espírito de equipe, a união em torno de uma meta. É isso aí. E essa ideia vale para qualquer contexto, seja uma empresa, um projeto ou até mesmo um relacionamento. Faz sentido. Sem união, sem força. E o segundo pilar, o tempo. Imagino que seja importante saber a hora certa de agir, mas qual o significado mais profundo desse elemento na visão do Sun Tzu? Boa pergunta. O tempo, para ele, não é só o momento certo de agir, mas também a influência dos elementos naturais. Clima, estações do ano, condições do terreno, tudo isso. Ele entendia que a natureza tinha um papel fundamental na guerra e que um bom general sabia usar essas forças a seu favor. Interessante. É como um surfista esperando a onda perfeita para dropar, ou um agricultor que planta na época certa para ter uma boa colheita. Perfeito. Observar os ciclos da natureza e agir em sintonia com eles. E essa sabedoria vale para tudo na vida. Nos negócios, por exemplo, você precisa saber identificar as tendências do mercado. A hora certa de investir, de lançar um produto. Exatamente. É como aquele ditado. Tempo é dinheiro. Mas no caso do Sun Tzu, o tempo é muito mais do que isso, né? É uma força da natureza que pode te ajudar ou te destruir. É, melhor ficar de olho no relógio. E o terceiro pilar, o terreno. O que significa? O terreno, para Sun Tzu, é o campo de batalha, o lugar onde o conflito acontece. Mas ele vai além da geografia física, sabe? Entendo. O terreno também representa o contexto, as circunstâncias, as variáveis que influenciam a situação. Então não se trata só de saber se o terreno é plano, montanhoso ou sei lá, Não, mas de entender o cenário completo. isso. Tipo, em uma negociação, o terreno seria o clima da conversa. Isso. As expectativas de cada lado, os pontos fortes e fracos. Dominar o terreno significa conhecer o ambiente onde você está pisando, seja ele físico ou metafórico, e usar as características desse ambiente a seu favor. É como um jogador de xadrez que analisa o tabuleiro, prevê os movimentos do oponente e usa as peças de forma estratégica. E o quarto pilar, a liderança. Quais as qualidades de um líder na visão do Sun Tzu? O Sun Tzu acreditava que a liderança era o fator mais importante para vencer. Um bom líder, para ele, precisava ser sábio, corajoso, justo Nossa. e disciplinado. Ele devia inspirar seus liderados, tomar decisões difíceis e se adaptar às mudanças. Quanta responsabilidade, hein? É como se o líder fosse um maestro, conduzindo a orquestra para criar uma sinfonia perfeita. E a disciplina, o último pilar, o que significa para ele? A disciplina, para Sun Tzu, é a base para tudo funcionar direito. É a organização, logística, o controle, a obediência às regras. Sem disciplina, um exército vira uma bagunça, vulnerável a qualquer ataque. É como uma máquina bem lubrificada. Cada peça tem sua função e trabalha em sincronia. Exatamente. Sem essa organização, a máquina não funciona. E como aplicar esses 5 pilares? A doutrina, o tempo, o terreno, a liderança e a disciplina na vida real. É um exemplo prático. Claro, imagina que você está se candidatando a uma vaga de emprego.
A doutrina seria ter clareza dos seus objetivos profissionais, seus valores, o que você busca numa empresa. O tempo seria escolher o momento certo para se candidatar, pesquisar a empresa, se preparar para a entrevista. O terreno seria entender o mercado de trabalho, as habilidades que a empresa valoriza. A liderança seria mostrar na entrevista suas qualidades, como proatividade e comunicação. E a disciplina seria preparar seu currículo com cuidado, chegar na hora, se vestir adequadamente. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Como se a arte da guerra fosse um guia para tomar decisões mais inteligentes em qualquer situação. Exatamente. E essa análise profunda é só o começo. No capítulo 2, no Comando da Batalha, o Sun Tzu vai além da preparação e mostra a importância da vitória rápida. Parece que o tempo é crucial na visão dele. Mas por que essa pressa toda? Uma guerra longa desgasta o exército, gasta recursos e desmotiva as tropas. A vitória rápida é mais eficiente e menos custosa, tanto materialmente quanto emocionalmente. E como isso se aplica, por exemplo, no trabalho? Imagina um projeto com prazo apertado. Se você enrolar, perder tempo com detalhes irrelevantes, o projeto atrasa, a equipe fica cansada e desmotivada e o resultado final pode ser prejudicado. Aí entra a sabedoria do Sun Tzu. Exatamente. Foco na meta, eficiência na execução e rapidez na entrega. É como na Fórmula 1, cada segundo conta. Que a logística, como entra nisso? O Sun Tzu era mestre em logística. Ele defendia usar os recursos do inimigo sempre que possível para evitar o desgaste do seu próprio exército. E a motivação da equipe, fundamental para alcançar a vitória, também era um ponto crucial. Show! Dá para usar esses ensinamentos até na organização do dia a dia, né? Com certeza. Priorizar o que é urgente, delegar tarefas, otimizar o tempo. E falando em otimizar, o capítulo 3 da Vitória Perfeita é genial. O Sun Tzu defende a conquista sem confronto, subjugando o inimigo antes mesmo da batalha. É isso aí. Mas como assim vencer sem lutar? É a arte da estratégia, da diplomacia, do planejamento. É usar a inteligência para desestabilizar o inimigo. Fazê-lo desistir sem precisar de um confronto direto. Tipo um jogo mental. Exatamente. E essa vitória sem sangue nos ensina a importância da negociação, da persuasão, buscar soluções pacíficas para qualquer conflito. Peraí, vitória perfeita não significa ser passivo, deixar o outro lado vencer, né? Não. É usar a inteligência para alcançar seus objetivos sem criar inimizades ou gastar energia em conflitos desnecessários. Isso aí. É como um jogo de xadrez, o objetivo é dar checkmate, mas usando estratégia, não força bruta. E no capítulo 4, o uso das tropas, o que o Sun Tzu destaca. A disciplina, a organização e a flexibilidade tática. 3 pilares de novo. É como um maestro regendo a orquestra, cada músico tocando em harmonia para criar uma sinfonia. E a gente pode reger nossa vida com esses princípios. Claro, a disciplina te dá foco e organização. A flexibilidade te permite se adaptar aos imprevistos. E a organização garante que tudo funcione como uma engrenagem. Faz todo sentido. Cada coisa no seu lugar e funcionando perfeitamente. E o Sun Tzu ainda destaca a importância de conhecer as forças e fraquezas das suas tropas. Tipo, saber com quem você está trabalhando para usar o potencial de cada um da melhor forma. Faz sentido. E no capítulo V, a robustez das tropas, o que ele ensina. Que a força de um grupo está na união, na coesão. É como o time de futebol, a individualidade pode até brilhar, mas é o trabalho em equipe que leva à vitória. União faz a força, né? Com certeza. Quando as pessoas se apoiam, se ajudam, os resultados são muito mais poderosos. E como aplicar esse conceito no dia a dia? Em qualquer grupo, seja na família, no trabalho, num projeto, a união faz a força. Quando as pessoas trabalham juntas, compartilham ideias, os resultados são incríveis. É como diz o ditado. Uma andorinha só não faz verão. Exatamente. E no capítulo 6, o direto e o indireto, o Sun Tzu nos convida a usar o elemento surpresa, enganar, ser imprevisível, para confundir o oponente. Interessante. Ele era um mestre da guerra psicológica, usava o blefe, a dissimulação, a criatividade para desestabilizar o inimigo. Mas peraí, a gente pode usar truques assim na vida real. Não seria antiético. Calma. Não é trapaça, é saber usar a estratégia a seu favor, é como um jogo de xadrez. Você precisa antecipar os movimentos do adversário, usar suas peças com inteligência para alcançar o checkmate. Entendi. É usar a inteligência para alcançar nossos objetivos sem precisar passar por cima dos outros. Exatamente. E no capítulo 7, a luta do exército, o que o Sun Tzu ensina. A escolher as batalhas certas, evitar o desgaste desnecessário, concentrar suas forças nos pontos estratégicos e também ter calma e disciplina, mesmo sob pressão. Manter a cabeça fria no calor da batalha. Não é fácil. Parece difícil. Mas ele mostra que a paciência, a observação, a inteligência emocional são armas poderosas. É saber o momento certo de agir, evitar decisões impulsivas, manter o controle da situação. Acho que isso vale para qualquer área da vida, né? Do trabalho, as relações pessoais, saber lidar com a pressão e tomar decisões inteligentes é fundamental.
Com certeza. E no capítulo 8, a mudança, o Sun Tzu lembra que a flexibilidade e a adaptação são essenciais para superar obstáculos e alcançar a vitória. Ser flexível é tipo dançar conforme a música. Mais ou menos isso. É saber lidar com os imprevistos, mudar de estratégia quando necessário, usar as adversidades a seu favor. A vida é cheia de surpresas, né? E o Sun Tzu entendia que a rigidez é inimiga da estratégia. A capacidade de se adaptar é fundamental para sobreviver e vencer. Acho que essa lição é mais importante do que nunca no mundo de hoje, né? Tudo muda tão rápido, a gente precisa estar sempre se adaptando. E no capítulo 9, a marcha, o Sun Tzu nos leva para o campo de batalha, analisando os diferentes tipos de terreno e como a estratégia deve se adaptar a cada um deles. É isso aí. Ele classifica os terrenos em 9 categorias, cada uma com suas características e desafios. Ele ensina a identificar os perigos e as oportunidades de cada tipo de terreno e adaptar a estratégia de acordo. No último episódio, você mencionou que o terreno, na visão do Sun Tzu, pode ser interpretado de forma mais ampla, representando o ambiente ou contexto. Mas como isso se aplica na prática? Me dá alguns exemplos de como esses 9 tipos de terrenos se manifestam no mundo moderno. Claro. Vamos começar pelo terreno disperso. Imagina uma equipe de trabalho onde cada membro está em um lugar diferente trabalhando remotamente. A comunicação é difícil, a coordenação é complicada e o risco de conflitos e desentendimentos é alto. Esse seria um exemplo de terreno disperso no mundo moderno. É como se a equipe estivesse espalhada por um campo minado, cada um pisando com cuidado para não, sei lá, explodir os outros. E qual seria a estratégia para lidar com esse tipo de terreno? O Sun Tzu diria que, num terreno disperso, é fundamental fortalecer a união da equipe. Tipo, manter o grupo unido. É tipo isso. Criar canais de comunicação eficientes, definir objetivos claros, reforçar a cultura e os valores que unem o grupo. A liderança, nesse contexto, é fundamental. A liderança faz toda a diferença, né? Com certeza, para manter o time motivado e focado nos objetivos, mesmo à distância. Faz sentido. É como se o líder fosse o elo que conecta os membros da equipe, sabe? Mantendo a unidade do grupo mesmo com a distância. Isso aí? E o terreno leve, como ele se manifesta no mundo moderno. O terreno leve é aquele onde o caminho é fácil, sabe? Poucos obstáculos, avanço rápido. Imagina um mercado em expansão. Alta demanda, pouca concorrência. Tipo uma estrada pavimentada sem buracos ou pedágios. É isso aí. Mas qual é o perigo de um terreno leve, hein? Ah, boa pergunta. O Sun Tzu alerta para uma armadilha nesse tipo de situação. E qual seria? A complacência, o relaxamento, a falta de atenção. Ah, entendi. Quando tudo parece fácil, a gente relaxa, né? Baixa a guarda. Aí a gente se acomoda. E aí o inimigo pode te pegar de surpresa. É como aquele ditado. Em Macalmo, todo mundo é capitão. Exatamente. Mas quando a tempestade chega, só os verdadeiros líderes conseguem manter o navio no curso. Verdade. E o terreno disputado, como ele se manifesta no mundo moderno? O terreno disputado é aquilo onde a competição é feroz. Recursos escassos e a vitória depende de você superar seus adversários. Imagina um mercado saturado, com várias empresas disputando cada cliente. Nossa, que sufoco. É tipo uma arena de gladiadores. Só os fortes sobrevivem. É mais ou menos isso. E qual a estratégia para vencer no terreno disputado? Boa pergunta. O Sun Tzu diria que é fundamental conhecer bem seus concorrentes. Tipo, saber com quem você tá lidando. Identificar seus pontos fortes e fracos. Desenvolver estratégias para se diferenciar, para se destacar. Mostrar que veio. A inovação, a criatividade, a agilidade são armas poderosas nesse tipo de terreno. É como em um jogo de xadrez, né? Cada movimento conta e a vitória depende da sua capacidade de antecipar as jogadas do oponente. E o terreno de ligação, o que significa? O terreno de ligação conecta diferentes áreas ou regiões. No mundo moderno, a gente pode pensar nas rotas comerciais, nas redes de comunicação, nas plataformas digitais que interligam pessoas e empresas do mundo todo. Globalização total. Controlar um terreno de ligação significa ter acesso a fluxos importantes de informação, recursos, pessoas. Entendi. É como ter a chave de um portal que conecta diferentes mundos. E qual a importância estratégica de controlar um terreno de ligação? Pensa bem. Controlar um terreno de ligação te permite influenciar o fluxo de pessoas, informações e recursos. Isso te dá uma baita vantagem competitiva. Nossa, é verdade. Imagine uma empresa que domina uma plataforma de e-commerce, conectando milhões de compradores e vendedores. É muito poder. Essa empresa tem um poder enorme de influenciar o mercado. Ditar as regras do jogo. Exatamente. É como se o terreno de ligação fosse um ponto estratégico num tabuleiro de xadrez. Te dá o controle do jogo. Guiado. E o terreno de interseção, o que significa? O terreno de interseção é onde diferentes culturas, interesses e influências se encontram.
No mundo moderno, a gente pode pensar nas grandes cidades, nos fóruns internacionais, nos espaços virtuais onde pessoas de diferentes países se conectam. Um caldeirão cultural. Diversidade total. Mas qual o desafio de navegar em um terreno de interseção? Ah, deve ser complicado lidar com tanta gente diferente, né? O desafio é compreender as diferentes perspectivas, valores, interesses, encontrar formas de construir pontes, sabe? E estabelecer relações de confiança. Diálogo é tudo, né? A comunicação, a empatia, a inteligência cultural são fundamentais para se dar bem nesse tipo de terreno. Tem que saber se comunicar, né? É. De forma clara, respeitosa, levando em consideração as diferenças culturais. E o terreno pesado, o que significa? O terreno pesado é aquele que é difícil de atravessar, sabe? Exige muito esforço, muitos recursos. No mundo moderno, pode ser um projeto complexo, que demanda tempo, investimento, expertise. Tipo escala ao Monte Everest. Cada passo é uma conquista. Mas a vista lá de cima deve ser incrível. Com certeza. E qual seria a estratégia para lidar com um terreno pesado? Se preparar bem, né? Planejar com cuidado, calcular os riscos, usar os recursos com inteligência e manter a equipe motivada. Moral alta. A persistência, a determinação, a resiliência são qualidades importantes para vencer um terreno pesado. É como uma maratona, né? O importante não é a velocidade, mas a resistência. É isso aí. Saber superar os seus limites. E o terreno destruído, que nome sinistro que significa? O terreno destruído é aquele que foi devastado, seja por guerras, desastres naturais ou qualquer outra força destrutiva. Tipo um cenário pós-apocalíptico. E no mundo moderno, a gente pode pensar numa empresa que faliu, numa comunidade que sofreu um desastre, num país que saiu de uma guerra. Triste? E qual a estratégia para reconstruir um terreno destruído? Reconstruir tudo do zero. Avaliar os danos, identificar os recursos disponíveis, criar um plano de ação. A reconstrução exige liderança, visão, cooperação. É como juntar os pedaços de um vaso quebrado, né? E remontar peça por peça até que ele fique inteiro de novo. E o terreno estreito, o que significa? O terreno estreito limita seus movimentos. Te deixa vulnerável a ataques surpresas. No mundo moderno, a gente pode pensar numa negociação difícil, com poucas opções, ou numa situação de crise, onde qualquer erro pode ser fatal. É como estar encurralado num beco sem saída. E qual a estratégia para sobreviver num terreno estreito? Manter a calma, né? Agir com cautela, evitar o confronto direto, buscar alternativas, explorar as fraquezas do oponente. E usar a criatividade para sair dessa enrascada. A diplomacia, a negociação, a criatividade são ferramentas importantes nesse tipo de situação. É como um jogo de pôquer, né? Blufar, ter uma boa estratégia e saber ler o oponente são essenciais para vencer. E chegamos ao último terreno, o terreno de morte. Que nome pesado. O que significa? O terreno de morte é a última fronteira. É onde a situação é tão crítica que a única opção é lutar com todas as suas forças para sobreviver. Nossa, que tensão. Imagina uma empresa à beira da falência, um paciente com uma doença terminal, um país em guerra total. Situações extremas. E qual a estratégia para sobreviver num terreno de morte? O Sun Tzu diria que é preciso ter coragem, determinação, fé. Não perder a esperança, né? Lutar até o fim, mesmo quando tudo parece perdido. A história tá cheia de exemplos de pessoas que venceram em situações impossíveis, né? Graças à sua força de vontade, à sua fé na vitória. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. E com isso, encerramos nossa análise dos 9 tipos de terreno do Sun Tzu. Ufa! Bastante coisa para assimilar. Bastante coisa. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E no próximo episódio, a gente vai explorar os capítulos finais de A Arte da Guerra. Os capítulos mais emocionantes. Desvendando os segredos do ataque de fogo e do uso de espiões. Espero vocês lá. De volta ao Deep Dive, pessoal. A gente já explorou os 9 tipos de terreno do Sun Tzu, aprendemos a ler o mapa de diferentes situações para criar a melhor estratégia. E agora, no capítulo Nugês, Ataque de Fogo, as coisas esquentam de vez. Literalmente, o Sun Tzu usa o fogo como um símbolo poderoso, né? De destruição, mas também de transformação, de mudança. Que interessante. Ele fala de 5 alvos principais para o ataque de fogo. As tropas inimigas, os suprimentos, as bagagens, os armazéns e os sistemas de transporte. Caramba. É uma estratégia bem ousada, né? Mas como ele equilibrava esse poder de destruição com a necessidade de preservar recursos e evitar danos? Boa pergunta. O Sun Tzu era um estrategista, não um incendiário.
Ele sabia que o fogo era uma arma poderosa, mas perigosa. Ele recomendava usar o fogo com cautela. Faz sentido? Escolher o momento certo às condições climáticas favoráveis. Tipo um dia seco com vento. Isso. A ideia não era só causar destruição, mas criar uma vantagem estratégica. Desestabilizar o inimigo, minar a moral dele. Entendi. É como um cirurgião usando um bisturi. Precisão e controle total. Exatamente. Mas além do fogo, digamos, literal, existe uma interpretação metafórica desse capítulo. Tipo, como aplicar o ataque de fogo no mundo moderno sem sair botando fogo em tudo. Claro, ataque de fogo pode ser qualquer ação rápida e decisiva que cause uma mudança. Imagine o lançamento de um produto inovador, uma campanha de marketing que chama a atenção, uma mudança administrativa que transforma uma empresa. Uma sacudida no sistema. Isso. A chave é ter o foco de um ataque de fogo, concentrar seus esforços nos pontos certos para ter um maior impacto. É como o golpe de mestre no xadrez, muda tudo de uma hora para outra. É isso aí. E no último capítulo, uso de espiões. O que o Sun Tzu ensina. Ele considerava a espionagem essencial para vencer. Espiões. Parece coisa de filme. Ele dizia, conhecer o inimigo e a si mesmo era a chave para vencer. Os espiões eram os olhos e ouvidos dele, trazendo informações valiosas sobre os planos, as forças, as fraquezas do oponente. É como ter um raio-x do inimigo. Mas como aplicar esse conceito hoje em dia sem usar métodos ilegais ou antiéticos? Calma, a gente está falando de espionagem industrial, nem de invadir a vida das pessoas. A ideia é usar a inteligência de forma ética e legal para conseguir informações relevantes. Ah, entendi. Sobre o mercado, a concorrência, as tendências. E hoje em dia a gente tem várias ferramentas para isso, né? Pesquisas de mercado, análise de dados, monitoramento das redes sociais. É como um detetive investigando um caso, né? Reunindo pistas e evidências. Exatamente. Mas e a questão ética? Como garantir que essa busca por informação não ultrapasse os limites? O Sun Tzu diria que a ética é fundamental em qualquer estratégia. Mentira, trapaça, desonestidade. Para ele, eram armas que podiam se voltar contra você. Verdade. No mundo de hoje, a reputação e a confiança são muito importantes. Ninguém quer fazer negócio com gente desonesta. É arriscado. E com isso, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 13 capítulos de A Arte da Guerra. O que a gente aprendeu com essa obra milenar. Que estratégia não serve só para a guerra, né? É uma habilidade essencial para a vida. Os ensinamentos do Sun Tzu sobre planejamento, liderança, adaptação são atemporais. E valem para tudo, né? Para os negócios, para as relações pessoais. É como se a gente tivesse aprendido a jogar xadrez com um grande mestre. É isso aí. Cada capítulo, uma lição. Cada estratégia, um movimento no tabuleiro da vida. E a grande lição que fica é que a vitória não depende só da força bruta, né? Não depende. Inteligência, estratégia, saber se adaptar, usar as ferramentas certas na hora certa. Exatamente. E a melhor vitória é aquela que a gente consegue sem lutar. Diplomacia, negociação, buscar soluções pacíficas, essa é a melhor estratégia. Mas se o conflito for inevitável, esteja preparado para enfrentar com inteligência, com estratégia e com ética. Sabedoria milenar para a gente aplicar no dia a dia. E com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso Deep Dive em A Arte da Guerra. Espero que vocês tenham gostado da viagem. E que os ensinamentos do Sun Tzu inspirem vocês a conquistar seus objetivos. Até a próxima, pessoal!